Aí, gente, bom dia. Bom dia, querido André. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu pessoal querido, meus leitores, alunos. Inclusive, eu recebi um e-mail de Portugal que, querida, ela falou assim, quando eu ouço você falar alunos, que vontade de estar aí no Brasil para ser sua aluna. Olha, você já é. Com esse carinho todo, é só você escutar direitinho o programa, ler o livro. Olha, tem muita gente de Portugal, da Itália, da Alemanha, de vários países, inclusive o Japão, que estão precisando do meu livro, né? Então, vocês acessem o meu site, que vocês vão encontrar lá toda a informação de como encontrar a editora. E aí, eles encaminham para você aí no seu país. Não fica sem o livro não, viu? E aos pouquinhos a gente vai estar dando um jeito aí. Meu livro já está traduzido para o castelhano, já está traduzido para o inglês. Eu só estou esperando que, né? Porque o meu livro já foi mandado para Londres, para os Estados Unidos. Aí o pessoal fala assim, mas é difícil, você tem que vir para cá para divulgar. Eu não tenho como, né? Então, assim, quem gosta do trabalho, dá uma forcinha aí, enfia o livro no seu país aí que a gente vai. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte. O sofrimento da alma. Pois é. Você pensa que a doença tá aí porque aconteceu. Porque tinha alguma parte do seu organismo que era frágil. Ela simplesmente surgiu. Simplesmente surgiu. Ou foi por falta de uma vitamina, de uma substância. Ou foi por causa de um envenenamento de um alimento. Então você começa, né, a imaginar situações, a acreditar em tudo que dizem. Inclusive alguns médicos, né, que vão meio que desenganando você porque não encontram uma solução. Então, acredite numa coisa. Só existe uma coisa que faz você ter acidentes e doenças. O sofrimento. Só. Agora, por mais que você esteja alegre, muito feliz num departamento da sua vida, e noutro não, que você está aí empurrando com a barriga e se conformando, porque talvez numa área aí de filhos, de trabalho, não sei, né? Você acredita que não tem jeito, que não sabe nem por que acontece isso, já tentou de tudo, então isso daí está minando você. Minando, e aquela doencinha ou aquele mal-estar, seja lá o que for, que dizem que é crônico, é esse sofrimentozinho que está escondido aí em você. Então, é claro que existem situações, instrumentos, terapias, autoconhecimento como mapa astrológico, né? Astrológico. O numerológico é claro que é lindo. Mas nesse caso, você teria que conhecer Quiron. É bastante interessante. Quiron é um planeta. É um asteroide, na verdade, sim, né? E poucos astrólogos trabalham com o Quiron. E o nosso astrólogo, o Tadeu Gasques, ele mostra, por exemplo, aonde estiver localizado o seu Quiron, né? É lá, naquele setor da sua vida, que você não tem nem ideia, é lá que existe um sofrimento secreto. Porque, como é que... mas Cris, eu sei que eu estou sofrendo no determinado setor. Às vezes, não. Às vezes, você está com um conflito muito grande numa área devido a um setor da sua área que está ecoando para lá. Você não tem nem ideia de que, às vezes, uma coisa tão pequenininha esteja fazendo um estrago desse tamanho. Cris, explica pela mitologia o que é o Quiron na história. É verdade, porque é assim, a astrologia, como a psicanálise e muitas outras, inclusive a própria medicina, né, se fala de mitologia grega. Então, quando a gente fala de Quiron, a história é o seguinte, Hércules, né, vou resumir, hein, senão o programa vai inteiro embora. Hércules, ele tinha que cumprir com 12 missões, porque ele era meio humano e meio Deus. Ele era semideus. Semideus. Para ele ser aceito como Deus, né, então ele tinha que cumprir com 12 tarefas muito difíceis pelo mundo, que seriam muito perigosas. Então, Quiron, que era um pequeno médico, foi junto com ele. Então, cada vez que o Hércules tinha que enfrentar o monstro de 7 cabeças, né, o dragão, e ele se feria tal, Quiron ia lá, curava as feridas de Hércules, então ele estava pronto para a nova batalha. Aí ele encontrava serpentes, outros deuses do mal, Hades e tal. E bom, Quiron
estava sempre ali do lado, quietinho, escondidinho, mas ao lado de Hércules, curando as feridas de Hércules. Aí, Hércules volta, glorioso. Ele conseguiu cumprir com as 12 missões perigosíssimas, graças a Quíron. Aí, olha só que interessante o que aconteceu. Aquele povo todo gritando, né? Gritando, aplaudindo por Hércules. E Quíron, quietinho, pequenininho, do lado daquele tamanhão de Hércules. Aí, de repente, Hércules puxa a espada da sua cintura, da sua baía ali, né? Da bainha? Da bainha. E para levantar para o alto, né? Para fazer assim, yes, né? Yes, os seres americanos, yes! Né? Que todo mundo aplaudindo. Sem querer, a espada de Hércules corta um pouco o joelho de Quíron. Só que Hércules não viu que no meio daquela confusão, aquela alegria toda, machucou o joelhinho do Quíron. O que acontece com Quíron? Ele vai se acuando, enquanto aquela festa, aqueles aplausos e Hércules todo feliz, glorioso, ninguém nem olha para o Quíron. E Quíron vai saindo dali, recuando, se sentindo a vítima. Então passa pela cabeça de Quíron, puxa, depois de tudo que eu fiz, que eu curei o Hércules, senão ele não tinha conseguido se realizar. Ele ainda me fere, nem percebe e ninguém nem me aplaude. Só aplaudem o Hércules. E aí, acaba mais ou menos assim, senão eu vou falar o programa todo. Então, olha que interessantíssimo quando a gente encontra no seu mapa astrológico o seu Quíron. É lá, naquele setor da sua vida, porque nós temos 12 casas. Então, Quíron, ele vai ser encontrado em uma dessas 12 casas que representam 12 departamentos da sua vida. Quíron, ali, é onde você mais se fere. É onde você, ao invés de perceber que você é um médico, que você veio para ajudar e curar, sem querer nada em troca, você se sente lesado, você se sente ferido. Então, o Tadeu, o astrólogo, o que ele vai fazer? Ele vai, todo mundo que participar da palestra dele amanhã, receberá na recepção o mapa, o desenho do seu mapa. Então, você precisa deixar seus dados na recepção, né, por telefone, para que o astrólogo possa confeccionar o desenho do seu mapa astrológico. Durante a palestra, ele vai localizar para você, na lousa, o seu Quíron. E ele vai ensinar como eliminar o sofrimento mais secreto da sua alma, desfazendo as grandes causas do sofrimento da sua vida. Então, é maravilhoso esse autoconhecimento, onde leva você para a felicidade, porque você começa a perceber coisas que antes você não percebia. Enquanto você estava prestando atenção num sofrimento aparente e todo voltado para resolver uma questão da sua vida, o problema não estava lá. Então, o mapa com Quíron vai mostrar para você onde é que realmente existe a causa que provocou toda essa sua dor. O problema com seus filhos, o problema da sua saúde, o problema financeiro, o problema no amor. Não é exatamente o amor. Não é exatamente os filhos, não é exatamente a carreira. Existe algo lá atrás, dentro de você, que você não sabe, está no seu inconsciente e que o mapa te mostra, te revela. Então você passa a tratar, né, colocar mais atenção, simbolismo em cima dessa área que o mapa vai te mostrar. O seu médico interior, que vive se ferindo quando não consegue ser compreendido. E você não estava sabendo disso. Então, vamos acabar com o sofrimento da sua alma para que a sua vida se desamarre. O mapa astrológico, como ele é milenar, só por Lemúria, Atlântida, o próprio Egito, né? Que a pirâmide de Saqqara, só a pirâmide de Saqqara tem 11 mil anos. Se você for falar em questão de esfinge, já é cientificamente provado pelas marcas de água na esfinge, que tem mais de 30 mil anos. Só que existe uma grande questão política e religiosa e que os guias do Egito não podem revelar, ou talvez nem eles saibam, né? Porque o que o governo pede para que eles estudem é o que eles ensinam, então não é que alguém seja culpado disso. Mas aqueles que se interessam em se aprofundar pelos conhecimentos, sabem que ali existe uma história muito mais antiga do que contam.
É só você aprender a ler hieróglifos e você vai olhar aquelas paredes, né? Como todo ano, a gente sempre está, né, no Egito. E a gente consegue perceber a verdade mais profunda e antiga. Então, lá existe o mapa astrológico em Hathor, no templo de Hathor, que é o templo da gestação. Então, ali você vê o mapa no teto, o mapa na parede. Tem todos os signos. Todos os coisas signos. De milhares de anos atrás. Exatamente. Como é que pode? E o mapa do planeta. O mapa explicando os acontecimentos do planeta por uma astrologia que deixaram gravado nas paredes para que um dia, quando alguém aprendesse a ler aquele tipo de mapa astrológico, saberia o que aconteceu no planeta e o que está para acontecer. Está dentro do mapa astrológico, que são cálculos matemáticos. Para quem não sabe, o Antigo Egito, eles tinham, e a Grécia Antiga também, eles tinham conhecimentos tão profundos da matemática que hoje não se tem. Hoje, praticamente, o que se descobre, através de Pitágoras, né, e tal, é ainda muito raso, perto do conhecimento profundo de astronomia, astrologia, matemática, física, química. Então, assim, é questão de você gostar de ler, gostar de viajar, dar um jeito de buscar essas coisas nos locais. É estudo de campo, que a gente chama. Não adianta nada você ficar lendo livros, que estão todos por aqui, traduzidos. Muitas vezes podem ter, na hora da tradução, modificado coisas. Quando você viaja e vai a campo, e você vai lá tocar, ler, você descobre que a coisa é muito mais antiga e lá existem soluções. Lá existiam situações maravilhosas que o corpo também, por exemplo, no templo de Luxor e no templo de Komombo, você estudava ali a cura total de todas as doenças, além deles terem todos os instrumentos cirúrgicos que hoje se tem. Então é muito legal a gente saber que a nossa cabeça nós somos derivados de grandes civilizações. E que com o tempo, através de guerras religiosas, políticas, inquisições, tudo isso foi sendo tirado das mãos das pessoas, muitos charlatões apareceram, então ficou uma baita confusão. Só que está lá registrado na pedra. Está lá, né? Registrado, pedra é pedra, né? Pois a nossa cidade, por exemplo, nossa geração, ela é de papel, ela é de plástico, ela é de metal. É interessante, de fios. Um fogo destrói tudo. E lá para frente, civilizações futuras nunca saberão que a nossa sociedade existiu. Mas sempre saberão que o Egito existiu. Porque ele foi construído em pontos estratégicos do planeta, pelos conhecimentos que eles tinham, que haja terremoto e não consegue destruí-los. É bastante interessante. Então, por isso que a gente tem que ter flexibilidade, amor, entender que os messias, os profetas, eles surgiram pelo antigo milenar, pelas grandes cabeças que existiam, as energias sagradas que eram preservadas de alguma maneira. Hoje é muita tecnologia, é fantástico, o progresso é fantástico, mas ele afasta você da natureza. E afastando você das árvores, da água, do mar, da terra, de subir em árvores, de meditar, você está se afastando da intuição. Você está se afastando da energia da vida, do prana, então você fica doente. Né? E você não tem nem um pouquinho de conhecimento de si. Então, gente, se a gente desenhar agora um iceberg, aquela pontinha lá de cima do iceberg representa só 5% daquilo que você acha que sabe, do seu consciente. Mas tem 95% de inconsciente, subconsciente, fora uma parte do seu cérebro chamada diencéfalo, que é gravado ali em bilhões de células, toda a memória mais primata. Nós carregamos dentro de nós todos os conhecimentos. Então, nós temos como conhecer essa sabedoria, trazer para fora através do nosso interior, que é o silêncio, a meditação, alguns florais. Não estou dizendo de drogas, nem estou dizendo de ervas. Eu estou falando sobre prática da meditação. Eu estou falando, não sou contra nada, mas eu acho que se você quiser realmente trazer definitivamente uma evolução espiritual, você precisa ter disciplina, constância, perseverança, batalhar conscientemente sua melhora comportamental, perceber-se, policiar-se.
E às vezes tem pessoas que usam certos mecanismos para que elas tenham uma evolução muito rápida, mas quando elas param com aqueles instrumentos, elas percebem que não evoluíram, porque estão doentes. Você está falando em disciplina, é que por isso que o curso que você vai dar o mês que vem, de milagre da glândula pineal, É verdade. a pessoa tem que ter uma disciplina fantástica, né? Eu acho assim, esse curso que eu vou ministrar em julho, são só 5 aulas, uma vez por semana. Agora logo no primeiro dia de julho. Primeiro dia. Só que você vê as exigências que eu faço. A pessoa tem que estar já sem comer carne. Desde maio, né? Desde maio, pelo menos junho e julho, sem comer carne nenhuma. Não pode ter fumado em junho e julho. Não pode ter usado qualquer tipo de droga, bebida alcoólica. E precisa estar tomando jejum líquido, clorofila para limpeza do sangue e da glândula pineal. Por quê? Porque os trabalhos que eu vou realizar são muito sérios, são muito equilibrados, são científicos. E quando uma pessoa está cheia de toxinas no organismo, ela surta. Ela simplesmente surta e depois ela culpa a gente. Então eu vou fazer a pessoa assinar um termo de responsabilidade, porque, de repente, a pessoa se inscreveu para o curso de julho, dizendo que não está comendo carne, que não está bebendo, que não está fumando, só para estudar intelectualmente o curso. Primeiro, não vai sentir nada. Segundo, pode passar mal. E aí, eu não vou me responsabilizar por isso. Porque todas as pessoas que estiverem com o organismo limpinho, as pessoas que querem realmente praticar a verdadeira meditação, abrir a intuição, fazer com que a glândula pineal volte à ativa na cidade grande, com equilíbrio, com sabedoria, com forças cósmicas que cura qualquer célula, qualquer doença. Por isso que o curso chama-se O Milagre da Cura pela Glândula Pineal, tá? Então, gente, olha, tem também, vamos falar um pouquinho de rosto para relaxar, verdade, né? né? Porque vai ter uma palestra aí. Vai ter a palestra domingo, No domingo, sobre linguagem do rosto, com o Fábio e com o Leandro. E é muito gracinha, que são meus 2 meninos queridos lá do Instituto, e eles devem ter o quê? No máximo 40? Não Nem sei. Mas eu falo que eles têm 160 anos cada um, pela sabedoria, Pelo conhecimento que pelo eles têm, né? conhecimento, pela seriedade, pelo respeito que eles têm pelo público. E a sensibilidade de perceber as necessidades dos seus clientes, dos seus pacientes. E eles vão dar uma palestra agora domingo, das 9 da manhã até... das 10 da manhã até as 12 horas. Das 10 às 12. Agora, se você não sabe o que é a leitura do rosto, saiba que a leitura do rosto, ela é milenar. Ela está lá nas paredes do Egito, da China, do Japão, da Índia, do Tibete. E mais ou menos na década de 20, o budismo, ele trouxe para o Brasil, como também o shintoísmo, né? Então a gente sabe que a igreja Seishonoye, ela tem conhecimentos desde a década de 40, mas desde a década de 20, da década de 10, especialistas já estudavam o rosto das pessoas, que também eram... falar sério, o Hitler tem várias histórias de conhecimentos que o cara vasculhava, e ele escolhia soldados pela linguagem do rosto. Inclusive, o Hitler, pelos conhecimentos do rosto, ele conseguia fazer com que vários soldados que eram míopes deixassem de ser míopes. Ele forçava, né? Forçava, ele fazia os caras conhecerem também pelo medo. A miopia desaparecia, isso é histórico. Então ele ganhava mais soldados. Porque quem era míope, quem tinha pé chato, quem tinha doenças, não podia ir para o exército. Mas como ele precisava de um mundaréu de gente com ele, então ele curava as pessoas. Por isso que muita gente endeusava aquele homem, né? Só que ele fazia também muitas coisas que muita gente não gostava. Bom, então é assim. Leitura do rosto é a geometria sagrada que, pelo desenho do seu rosto, você vai saber tudo sobre você. Os porquês da sua vida, seu caráter, sua personalidade. Então, olha só um exemplo. Testas. Só testa, vai. Toda testa quadrada na base do cabelo, né, que você olha assim, tem um retângulo em cima, né? É uma pessoa que ela não tem paciência com gente lenta, gente burrinha, gente que, por mais que explique, não está entendendo. Então, uma pessoa de testa quadrada, ela é mais lógica, objetiva, racional.
Se você tem testa redonda na base, que é oval, né? Você vê em cima assim na testa, é oval, na base do cabelo. Já é mais sentimental, querendo aparentar que é racional, é divertido. Porque a pessoa fica séria. Na verdade, a pessoa de testa arredondada, ela é séria, ela quer ser séria para conter a força das emoções que derrubam ela, né? Então, às vezes, a testa redonda quer discutir relação com testa quadrada, bem na hora que a testa quadrada está assistindo o filme. Ih, lá vem você. Então, lá vem drama pela testa redonda, né? E já vem frieza pela testa quadrada. Então, é muito legal você saber o que seu queixo fala, o que seu nariz fala, sua bochecha. E tem tantos detalhes no rosto, gente. Pescoço. Pescoço comprido, pescoço Sabe aquela fino. história de pessoa curta e grossa? Quando a pessoa é curta e grossa, olha o pescoço dela. É curto e grosso. O seu corpo fala. O seu corpo mostra quem é você e como você pode fazer para mudar isso. Nós não somos fixos. Nós somos seres mutantes, maravilhosos. Então você não está condenado só porque tem um tipo de nariz, que você tem um tipo de ego. As coisas podem mudar pelo autoconhecimento. Então o Lu vai passar a agenda da Vila Mariana, né, do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, para você se inscrever agora para o final de semana. Porque assim, amanhã, dia 6, quinta-feira, às 20 horas, palestra com o astrólogo Tadeu Gasques, que é sobre Quirón. Você tem que ligar para o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, passar seus dados, data de nascimento, horário e cidade que você nasceu. Isso. Porque o astrólogo confeccione o desenho do seu mapa. Isso. Né? E como eu falei agora há pouco para vocês, e somente através do telefone. Por quê? Porque quando você chegar, você vai chegar na recepção e vai lá dar presença, né, o seu nome, e a recepcionista, o recepcionista já vai te dar a folha do seu mapa e você vai para o salão. E lá o astrólogo vai mostrar para você o seu Quirón, para acabar com o sofrimento da sua alma e libertar você dessas dores, depressão, síndrome do pânico, seja o que for. E no domingo, dia 9, das 10 às 12 horas, palestra de leitura do rosto. Conheça tudo, né, sobre você pelo desenho do seu rosto. Se você tem medo que os nossos profissionais, eles vão te expor na palestra, fique tranquilo, porque eles não expõem ninguém. Só se você perguntar e deixar que ele analise. E deixar. Porque eles vão colocar na lousa, eles vão colocar filmes, né, para mostrar tipos de rostos, o que significa aquele rosto, as coisas boas do caráter de uma pessoa. Então, é legal que você se conheça através da linguagem do corpo, através da linguagem do rosto, tá? Então, é muito legal que você, não só legal, porque muita gente vai para essas palestras por curiosidade, mas você não tem ideia da eficiência em te libertar de certos traumas, fobias, dúvidas. O que cai de ficha durante a palestra, você não tem ideia. Se você quer ficar quietinho lá, só quer assistir, então fica lá no fundo quietinho e vai ouvindo. Vai vendo que trabalho maravilhoso, tanto quinta, né? Quinta-feira às 20, como domingo, dia 9. Isso, o astrólogo Tadeu Gasques, na quinta-feira, e domingo, o Leandro e o Fábio, dando linguagem do rosto. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Sabe o que é legal? Você saber a linguagem, não para colocar o dedo na cara dos outros, para entender melhor seus filhos, marido e outras pessoas, tá bom? Telefone. 011 5082 2822. Repita. 011 5082 2822 ou 011 5083 8948. linguagemdocorpo.com.br. Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigada e paz profunda. Tchau.